Começou a gravar, pessoal. Então, né? Boa noite a todos os presentes, né? É com muito prazer que hoje a gente está iniciando nosso quinto Ecocine Debate com, com o tema do documentário, né? Foi Terra e Sustentabilidade, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. E nosso mediador de hoje vai ser o doutor Jorge Mateus. Vou pegar aqui minha notinha, que a biografia Jorge dele. Matos, Wallace. Jorge Matos, Jorge Luiz, como é o nome do meio? Jorge Luiz Schirmer. 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 Isso. Italiano, minha gente. Jorge Luiz Schirmer Matos. Ele é graduado em agronomia pela Universidade de Passo Fundo. Ele é mestre em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras e doutor em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Ele também é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenador do doutorado profissional em agroecologia e desenvolvimento territorial. Ele tem experiência nas áreas de agroecologia, atuando principalmente em transição agroecológica, manejo de agroecossistemas, sistemas de produção de base ecológica, metabolismo social agrário, assentamentos de reforma agrária, extensão rural agroecológica e educação agroecológica. Bom, prazer, Jorge Matos. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Bom, eu podia iniciar falando um pouquinho sobre as primeiras impressões que o senhor teve do documentário. Aí o pessoal que tiver alguma fala pode ir levantando a mão e falando, né? Lembrando que a gente tem algumas regras, né? Que é respeitar a opinião de todo mundo e também respeitar o momento de fala das pessoas que estão aqui. Pode iniciar, Jorge Matos? Posso sim. Você me chamou de Jorge Mateus por conta daquela dupla, não é que tem dupla sertaneja Jorge Mateus. Eu quero crer que seja isso. Brincadeira, Warley, obrigado, né, pelo convite. Agradecer também a Marielle, né, Marielle, e a professora Ana Carolina, né, fiquei bastante contente. Sempre quando é um convite de alunos, professor, eu sempre faço um esforço para a gente atender, porque, de fato, os estudantes é que dão o sentido à universidade, né? Então, a gente tem, inclusive, o compromisso de atender a esses pedidos. Eu espero trazer algumas informações ou reflexões importantes que possam colaborar com o debate, né? Ainda dentro das minhas limitações. Eu vou fazer minha fala inicial mais provocativamente, porque aí eu sei que tem alunos de agronomia, de zootecnia, de pesca, parece que é bastante diversificado o PET agroecologia. Mas farei mais uma reflexão crítica inicialmente, e depois nós podemos ir amaciando um pouco as convicções. Pois bem, desde que a humanidade se entende enquanto humanidade, nós temos nos apropriado da natureza em nosso benefício. Então, essa ação antrópica no ecossistema, tornando, né, vislumbrando e criando agroecossistemas, tem sido uma prática da humanidade que se estende aí por mais de 10 mil anos, vamos dizer assim, à medida em que o homem deixou de ser coletor e caçador e passou a domesticar tanto animais quanto plantas. Isso, por certo, foi fundamental para que a humanidade se estabelecesse e chegasse àquilo que nós somos hoje. Mas muito se deve ao domínio da técnica, não é? Ofícios, né, que foram sendo desenvolvidos também ao longo da nossa história, da história da humanidade e coevolutivamente com a natureza. Mas existiu um momento em que o homem se afasta um pouco, o homem ou a humanidade se afasta um pouco da natureza, exatamente para dominá-la, não é? E é quando nós percebemos que há, de fato, uma mudança da técnica para a tecnologia, ou seja, na medida em que a tecnologia, a técnica, perdão, se associa
ao capital, e aí nós temos a tecnologia. Na medida em que a tecnologia passa a ser fundamental, né, para a evolução da humanidade, poucos passam a ter acesso a essa tecnologia, porque a tecnologia ela é paga, na medida em que as tecnologias desenvolvidas são, de fato, criadas, pensadas, criadas, inventadas exatamente para atender a demanda da produção de capital e da reprodução do capital. Mas essas relações, não é? Elas estão no âmbito das relações entre os seres humanos, da relação entre a sociedade. E são essas relações humanas que definem as técnicas, não é? Os tipos de técnicas e a quem deve servir essas técnicas ou essas tecnologias. E nós temos observado, dando um salto muito grande para os nossos tempos, essa discussão, por exemplo, com o desenvolvimento sustentável, não é, que tem uma roupagem de fundo aí que está sendo bastante questionada hoje, mas o que nós observamos muitas vezes tentativas, não é, de deixar de lado tecnologias sujas, vamos dizer assim, e buscando tecnologias mais limpas, ainda que isso nem sempre é possível, nem sempre ocorra. E aí eu acho aonde entra exatamente esse filme que nos traz, né, e uma produção super bem feita, não é, com muita qualidade. E eu preciso revelar que boa parte dos técnicos ali da Embrapa, alguns foram colegas meus, inclusive colegas de república durante o mestrado e o doutorado, pessoas que eu respeito muito como profissionais, mas tenho, de fato, algumas divergências do ponto de vista de como conceber alternativas, não é, àquilo que nós chamamos hoje de mau uso do solo. Então, o uso do solo, que pode ser a partir da produção pecuária ou da produção da agricultura, né, das lavouras. E o que nós observamos, né, principalmente na área da pecuária, que é um pouco onde eu consigo nadar um pouquinho mais fundo, é exatamente a existência, não é, da grande maioria das áreas com pastagens em processo de degradação. E nós vamos observar, né, que boa parte dessas áreas, por exemplo, eu trago um dado do Mato Grosso, dado inclusive da Embrapa, Mato Grosso, pensando que é o estado maior, não é, e bastante desenvolvido nessa área da agricultura e pecuária, 70% das fazendas do Mato Grosso são fazendas de grandes empresas, não é? Grandene, Carrefour e várias outras, não é? Que resolveram, não é? Isso se diz que são formas, não é, de se desviar, né, dinheiro para não pagamento de impostos, e a grande maioria dessas fazendas tem seus escritórios, né, na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, esta é uma realidade. E uma realidade, não é, que nos dá uma noção de como o uso do solo tem sido praticado no Brasil. Em geral, são áreas exatamente para essa finalidade e também para a especulação. Hoje, uma das formas melhores de se melhorar a renda é exatamente investir em terra, e investir em terra no Brasil. E aí nós vamos observar, não é, que a história contada no filme, ela é contada não na sua origem, ela é contada exatamente na parte que de fato interessa para
aqueles que estão por trás, de fato, dessa proposta, né, que é a Embrapa, mas associada aí ao grande capital, ao Bradesco, a Syngenta, que é uma empresa de agrotóxicos, a John Deere, que é uma empresa de maquinários, não é? E vários outros associados aí, que agora não me recordo o nome, mas todos nesse mesmo patamar, não é? E com investimentos brutais, não é? Para apoiar esse tipo de tecnologia. Então, para vocês terem uma ideia, quer-se chegar até 2030, um pouco mais, com o dobro de área, que hoje são 16 milhões de hectares, o dobro de área com essa tecnologia implantada. E aí a base de muito recurso governamental e também recurso privado, e a juros relativamente baratos. Então, é muito atrativo a qualquer produtor, né? Tanto os produtores, no caso aí, que atuam na pecuária, quanto para os agricultores. Do ponto de vista técnico, né, e aos olhos de nós agrônomos, o sistema é relativamente perfeito, né? Ou seja, nós conseguimos integrar diferentes atividades e com rentabilidade. Mas, se nós contarmos a história, desde o início, nós vamos ver que nós, tanto em qualquer dos biomas que estejam sendo implantadas essas tecnologias, nós vamos ver que foi necessário a derrubada de floresta. Então, se pegarmos a Caatinga, por exemplo, que está muito próxima de nós, ou mesmo a Mata Atlântica, de uma riqueza enorme, por exemplo, preocupa-me bastante a Caatinga, por ser ela brasileira, não é, em essência, a quantidade de espécies, não é, que são, enfim, colocadas, não é, em risco de extinção, tanto do ponto de vista vegetal quanto do ponto de vista animal. Nós temos mais de 1.000 espécies vegetais já catalogadas, não é, inventariadas, mais do que isso de espécies animais, não é? E isso quando nós retiramos essa riqueza, não é? Essa diversidade e substituímos por uma espécie ou duas espécies ou três espécies, que é o eucalipto, que é a soja, ou pode ser o milho, ou mesmo feijão, nós estamos criando um impacto sem precedentes numa área dessa natureza. E nós sabemos da fragilidade que são os solos da Caatinga, não é? E a necessidade, de fato, de nós conservarmos essas áreas, não é? No sentido de mantermos, então, essa diversidade, tanto animal quanto vegetal. Mas vejam, esse sistema ele está muito bem divulgado e também aceito por um grupo de produtores e também de agricultores que tem em suas áreas, não é, em um estado de degradação. E aí, tecnicamente, como eu falava, se adaptam muito bem, não é, do ponto de vista da integração. Então, é um custo bastante alto, não é, para a implantação de uma lavoura. Os resíduos dessa lavoura podem ser muito bem utilizados pelas pastagens que são menos exigentes em termos de nutrientes. E a presença também do componente arbóreo, que é fundamental, é algo fantástico do ponto de vista da sua função no sistema, dado a sua capacidade de buscar nutrientes na profundidade do solo e contribuir significativamente para a ciclagem de nutrientes. Mas são sistemas ainda muito frágeis, se nós compararmos, por exemplo, com uma floresta de fato, não é? Em que se tem uma espécie de eucalipto, por exemplo, e isso dizer que se está conservando a natureza, para mim é a mesma coisa de que o engodo, não é? É uma enganação, não é? E na medida em que também está assentado, né, no uso intensivo de nutrientes, de insumos de um modo geral, insumos de fora da propriedade, de fora do sistema, tanto sementes quanto pesticidas, agrotóxicos,
E isso tem implicações também na sustentabilidade, de fato, do sistema. E é um sistema, então, eu diria que ambientalmente ele é muito frágil. Não é? Não daria para nós dizermos que é um ambiente sustentável do ponto de vista ambiental. Ainda que é importante dizer que é um sistema muito melhor do que é um sistema de monocultura e muito melhor do que as pastagens degradadas, né? Mas também é um sistema muito frágil do ponto de vista social, porque se tratam, de um modo geral, de grandes áreas, médias e grandes áreas, ainda que o filme tenha trazido alguns exemplos, não é, de pequenas propriedades. Mas são áreas, na grande maioria, de médias a grandes propriedades, né? E as pequenas propriedades, se levar para a região do Centro-Oeste, uma pequena propriedade lá tem 100 hectares, 40 hectares, que aqui seria uma grande propriedade, por exemplo, na nossa região, né? A média das propriedades aqui é 4, 5 hectares. E, em função da concentração dos meios de produção, no caso aí a terra, não é? Gera emprego, gera mais emprego do que uma pastagem degradada, evidentemente, mas não chega a gerar emprego como gera, por exemplo, a agricultura familiar no campo, que é comprometida com a produção, de fato, de alimentos, alimentos que chegam em torno de 70% na mesa dos brasileiros hoje. E também, do ponto de vista econômico, não é? Nós podemos observar, de fato, uma rentabilidade, mas com riscos bastante grandes, em função da sua complexidade. Uma coisa é o proprietário, né, o produtor, por exemplo, que está acostumado com a pecuária, ele tem que dar conta, não é, de como vai plantar, colher os grãos, no caso a soja, ou no caso o milho, não é, e colocar no mercado essa produção. E ele não tem um parque, não tem os equipamentos e as máquinas que exigem isso. Então, ele tem que fazer gastos, não é, exatamente para buscar em terceiros, né, esse apoio com o uso dessas máquinas. E do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da administração, é algo mais complexo que ele vai ter que dominar. E, em geral, o mercado de carne, mesmo de leite, são mercados mais estáveis do que o são as commodities de grãos, por exemplo. Então, esse pecuarista ele tem que se adaptar a essas condições. E, em geral, é o pecuarista que deveria ingressar, né, numa tentativa dessas, no sentido de melhorar as suas pastagens, né? Mas, de fato, há uma rentabilidade, não é? Há uma rentabilidade maior comparativamente à sua produção de grãos, por exemplo, não é? Em que se tem aí como renda, né, os grãos, o gado, e numa agenda de colheita aí do sistema arbóreo, no caso o eucalipto, de 7 em 7 anos se pode fazer um corte, não é? Então, do ponto de vista econômico, de fato, nós vamos ver uma rentabilidade. Mas isso é para quem sabe e que não só tem a noção, mas tem uma especialidade em gestar, em administrar sistemas complexos dessa natureza, o que às vezes, e muitas vezes, um pequeno produtor não tem. Não é? Ele sabe cuidar das vaquinhas dele, ou ele sabe produzir o feijão dele, o milho dele, mas ele não tem essas habilidades de gestão, né, que dê conta de uma complexidade que envolve esse sistema integração lavoura, pecuária e floresta. Então, me vem à cabeça agora, por exemplo, fazer um comentário final com relação ao que foi mostrado em termos da região do semiárido, né, da região da Caatinga, que nós observamos, né, se a gente puxar pela memória, nós conseguimos ver uma pastagem com capim búfio, não é, que precisou de uma adubação bastante corretivos, de uma adubação bastante pesada, não é,
Mas o que, de certa forma, melhora o sistema de produção é exatamente o manejo, que é muito importante e que foi, evidentemente, orientado pela técnica da Embrapa, que foi minha colega, inclusive, lá em Viçosa, que é uma pessoa extremamente competente, mas nós não vamos ver o componente arbóreo. Na verdade, é que a gente enxerga na área é a algaroba presentíssima, não é? Se lembrarem, né, aquela parte verde que tem é exatamente a algaroba. E a algaroba veio para a região, não é, para resolver um problemão sério, para resolver um problema, né, de falta de alimentação para os animais, não é? Mas se tornou praga, como se diz nas palavras dos agricultores. Muito embora hoje se está reconhecendo que, se não fosse a algaroba nesse período agora, provavelmente a caatinga estaria mais ameaçada ainda. Então, a algaroba está cumprindo um papel talvez importante, né, nesse período, nesse momento, uma vez que ela não só é utilizada para alimentação animal, mas também no sistema madeireiro aí para abastecer, por exemplo, a região de Araripina, a região gesseira, não é, que depende muito do carvão. Mas vejam, esse sistema ele não se adequa, do meu ponto de vista, à região da Caatinga, exatamente por conta da natureza do bioma, e mais importante ainda, e eu acho que é algo, talvez, que nós deveríamos considerar muito a nós avaliarmos esses sistemas, essas tecnologias, que é o componente humano, não é? Que há toda uma cultura de como se fazer as coisas, de se produzir, e isso não pode ser deixado de lado, não é? Há uma cultura muito própria de como se produzir alimentos e de modos de vida que não podem ser deixados de lado, a não ser por um sistema que, de fato, prima pela pouca presença humana, não é? Ou quase nenhuma presença humana. Então, eu particularmente tenho minhas dúvidas, um sistema desses pode dar certo na região da Caatinga, na região do semiárido, mas especialmente região de Caatinga, sem levar em consideração as espécies adaptadas à Caatinga. Não é? É preciso ter um estudo fortíssimo aí com relação às espécies que têm, por exemplo, um valor forrageiro para os animais, mas que podem também ter um aproveitamento do ponto de vista da madeireiro, né? Então, os angicos, as catingueiras, as juremas, enfim, essas espécies conhecidíssimas hoje pelos agricultores, pelos produtores, não é? Elas deveriam fazer parte de um sistema que eu particularmente gosto de chamar de sistema agroflorestal. E aí, querendo, nós podemos avançar um pouquinho nesse debate, não é? Porque existem alternativas a essas alternativas apresentadas, né? Eu fico por aqui, à disposição de alguma dúvida que eu possa, diante do meu parco conhecimento, esclarecer, ou alguma coisa que eu não souber, eu me comprometo de mandar para a professora Ana Carolina algumas reflexões a respeito de assuntos que eu não dei conta agora. Fico por aqui, o Arley, fico à disposição. Bom, quem está com a mão levantada no momento é João Matheus, então eu agradeço a palavra do Jorge, né, e passo a palavra no momento para João Matheus. Boa noite, professor Jorge, boa noite, Arley, boa noite, professora, boa noite a todos. Queria comentar que logo de início, né, quando eu comecei a assistir o documentário, eu não consegui terminar de assistir o documentário, eu vou confessar, porque o documentário ele parecia um grande anúncio, querendo me vender um pacote. E eu assisti na velocidade 2 e é um documentário bastante parado, eu não sei. E eu assisti, eu acho que até uns 50 minutos, enfim. Logo de cara, quando a gente
começa a assistir, a gente vê alguns grandes financiadores, né, desse documentário, como o professor falou, né, um deles é a John Greer, que lucra milhares de dólares com o desmatamento, não diretamente, mas sim indiretamente, porque alguns agricultores que desmatam a Amazônia, não posso dizer agricultores, mas sim latifundiários, poceiros que desmatam a Amazônia, desmatam o semiárido, desmatam o cerrado para implementar o pasto, e eles precisam desses implementos, então acabam, de uma certa forma, aí, dando vários e vários dinheiros para essas empresas. Na visão, assim, da pessoa leiga que vê esse documentário, pensa que que esse sistema, esse tipo de sistema, ele parece uma alternativa 100% eficiente. Parece que é a solução para todos os nossos problemas, né? Pela questão de emissão de carbono, pela questão da crise climática. E pelo que eu vi, alguns exemplos utilizados assim no documentário falava sobre grandes propriedades, né? Implementar em 5.000 hectares, 10.000 hectares, que também não resolvia a questão assim de uma reforma agrária, né? De terra para todos, de todos poderem produzir. Tem uma visão assim da produção, até uma visão da universidade, que quando eu estudei a disciplina de agro-silvicultura, esse tipo de prática ele entrou como sendo um tipo de sistema agroflorestal. E eu, assim, pela minha vivência, né, pelo meu conhecimento de sistemas agroflorestais, eu acredito que não seja um tipo de sistema agroflorestal. Pode ser mesmo o sistema, né, ILPF, né, Sistema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Mas chamar de agrofloresta eu já acho um absurdo. Mas também tem quem defenda, né? Até porque, por conta das definições, né, do que é agrofloresta, enfim. Eu vejo também que esse sistema ILPF é uma forma paliativa, né, de alcançar esse desenvolvimento sustentável que as pessoas tanto falam, né, os grandes empresários, enfim. Diferente de uma agrofloresta Taungia, né, uma agrofloresta associacional, ou agricultura sintrópica, ou sistema agroflorestal agroecológico, enfim, como preferirem chamar. E essa forma, né, de plantar é mais um modelo de produção industrial, né, que mesmo assim necessita de insumos externos e necessita de grandes maquinários para fazer esse sistema acontecer. O lado bom desse sistema, né, que ele gera emprego, gera renda, é mais lucrativo, né, como o professor falou, do que um sistema de só pastagem, de só plantar o pasto, plantar soja. Um sistema que evita o desmatamento, de certa forma, né, porque é um sistema que está recuperando pastagens degradadas, então não faz sentido eu recuperar pastagens degradadas derrubando a floresta. Tornar essas áreas antes improdutivas, tornar elas produtivas novamente. Mas produtivas para quem, né? Eu fiz um roteiro aqui, eu só tô mexendo aqui. Ah, sim. Eu acho que é isso. Outra coisa também é que esse sistema de produção fala que é um sistema de produção que ajuda a biodiversidade. Eu fico pensando assim, como é o sistema de produção que ajuda a biodiversidade se eu tenho duas ou três espécies em 10.000 hectares, em 5.000 hectares? Que biodiversidade é essa? De onde ele tirou essa biodiversidade? Se a gente tem na Mata Atlântica, por exemplo, 450 espécies em um hectare de Mata Atlântica, vai depender aí da região. Então, essa biodiversidade não faz sentido assim na minha cabeça. E também que esses sistemas, eles são sistemas suscetíveis, né, a pragas, enfim. Eu acho que é isso. Se eu lembrar mais de alguma coisa, eu comento, deixar também espaço para os meus colegas falarem, mas essa era a contribuição que eu queria deixar. Obrigado. É verdade, João. Boa noite, gente. Tudo bom?
Isso aí da biodiversidade foi uma coisa que eu fiquei pensando durante todo o documentário, porque eles passam a ideia como se fosse uma coisa extremamente integrada e conservadora, mas na verdade está plantando pouquíssimas espécies e só tem apenas um animal no local, sabe? Normalmente sempre tem um animal, mas eu acho que se a gente fosse pensar na questão da biodiversidade mesmo, poderia integrar outros animais também. Obrigado, João. Obrigado, Laísa. Hannah já está com a mão levantada. Só um minutinho, só uma sugestão. Quando vocês forem falar, se apresentem, digam curso, para o professor Jorge conhecer vocês. João falou, é da Engenharia Florestal. Eu não sei se eu falei, eu sou da Engenharia Florestal, estou no 7º período. E é isso. E Laísa, prazer, professor, tudo bem? Muito obrigada pela presença. Meu nome é Laísa, eu curso Medicina Veterinária, estou agora indo para o 4º período. Ranúzia. Tá com a mão Boa levantada? noite. Meu nome é Ranúzia, eu sou do 2º período de bacharelado em Ciências Biológicas. E quando eu estava assistindo, uma coisa que, inclusive, me deixou muito intrigada foi o fato de, na parte da floresta, eles frisarem muito no eucalipto. Tipo, eu esperava ver pelo menos uma diversidade maior, né? E plantas nativas, e não só eucalipto. Então, eu achei meio que completando o que João falou, basicamente não tem uma floresta em si, é basicamente um monocultivo de outra cultura, que não vai acrescentar tanto quanto se fossem outras árvores de espécies diferentes iriam acrescentar. Bem, no momento não tem ninguém com a mão levantada. Então, eu vou apresentar aqui meu ponto de vista, né? Desculpa, Karina. Eu vou falar aqui meu ponto de vista. Bem, eu não sei se eu falei lá no início, mas eu sou do curso de agronomia, né? Acho que, vendo assim pela cara do povo, já não gostou. Mas, bem, meu ponto de vista, eu achei bem interessante o ILPF. É um modelo de agricultura muito melhor do que o convencional, né? Mas aí Matheus vem falar, aí Matheus vai lá e critica, dizendo que a biodiversidade não está tão presente, não tem o controle de pragas, etc. Mas durante o documentário, o próprio produtor fala que ele teve um controle do carrapato, ele não vê mais a presença do carrapato nos bovinos. Eu achei isso um comentário curioso dele, já que ele não está mais usando carrapaticida, não está utilizando um produto químico que seria para controlar uma praga que ataca e devasta a produção bovina, a produção pecuária de forma geral, né? Também aí você cita com a questão da diversidade da produção, né? São 3 espécies, um bovino, aí vem a lavoura, o pasto. Então, eu já acho isso interessante, pensando do ponto de vista agronômico. É muito complicado você ter uma produção mais diversa em uma área grande, uma área enorme. Você não consegue, vamos dizer assim, fazer a colheita de soja, fazer a colheita de milho junto. A colheitadeira, o instrumento, a tecnologia, né, da colheitadeira, ela não é tão atualizada para fazer esses processos de fazer a colheita em diversos locais, com diversas espécies, né? Também, essas áreas diversas, se fosse uma pequena produção, beleza, você consegue fazer o controle de pragas com produtos agroecológicos, você consegue pensar em um manejo que seja mais diverso, você pode ter uma diversidade e controlar. Em uma área grande, isso complica demais. Então, seria, do meu ponto de vista, eu acho o LPF interessante. Ele não é o convencional, com uma única planta degradando o solo, utilizando aqueles mesmos nutrientes. Tem uma diversidade ali. Então, não é o perfeito, né? Não é uma floresta de verdade, que ela realmente consegue, ela realmente, como o professor falou, ela é diversa, é mais resistente às variedades, mas de qualquer forma, ela serve para aumentar a produtividade, biodiversidade, se criticar nisso, mas aumenta a biodiversidade comparado a um convencional, gera emprego, reduz a necessidade do desmatamento, porque você está recuperando aquela área degradada. Então, a gente tem diversos pontos e ainda consegue alimentar as pessoas.
né? Que as pessoas vão criticar ali os agrotóxicos, o transgênico, isso, aquilo. Você está gerando madeira, você está gerando o arroz, está gerando a soja, você está produzindo leite, está produzindo carne. Então, você está produzindo uma diversidade ali e ainda está gerando economia, está gerando economia no mercado. Então, esse é o meu ponto de vista em relação às críticas que vocês já apresentaram aqui. Então, Karine está com uma levantada, né? Aí depois a fala passa para João Matheus. Olá, gente. Boa noite, professor Jorge. Eu sou do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela UFRPE e atualmente estou no 7º período. E, assim, eu achei muito, muito importante o que o professor Jorge falou e gostaria de frisá-lo novamente sobre essa questão da integração, né? Esse sistema, não é só você ter um conhecimento, o agricultor ele ter aquele conhecimento superficial, mas ele precisa de uma gestão, porque tudo é mais do todo para as partes, não das partes para o todo, é algo mais sistemático. E eu queria fazer, na verdade, uma pergunta, porque, assim, com relação à situação da caatinga, porque além das substâncias assim, ômicas que estão assim presentes no solo da caatinga, eu queria saber que outras categorias de materiais orgânicos eles são encontrados e a gente poderia aplicar nessas áreas degradadas da caatinga para, assim, de uma forma que não prejudique a biodiversidade que está presente lá no meio. Qual tipo de manejo eu poderia ter, assim, agir de forma que não prejudicasse o solo, já que já está, assim, tão degradado, né, já? Bom, antes do professor Jorge responder a pergunta, desculpa interromper, a ata de presença, ela já está aqui no chat, pessoal, se vocês puderem assinar para gerar o certificado de vocês. Pode falar, professor. Tem João inscrito aí. Foi antes, né, João? Vai lá que eu vou depois. Não, professor, pode responder. O senhor vai responder e já vai entrar na linha de raciocínio. Porque se for... Pois bem. Então, com relação a algumas questões que foram levantadas, né? Percebam que boa parte da eficiência que é levantada pelos pesquisadores, né, ela está relacionada ao manejo. Então, na medida em que esse pecuarista ele é orientado, por exemplo, a fazer divisões das pastagens, não é? Ele resolve o problema do carrapato. Porque a Laísa, eu acho que é da veterinária, ela deve saber disso, não é? Exatamente na medida em que você retira os animais da pastagem por um determinado período, o carrapato completa o seu ciclo, ele não vai complicar a situação dos bovinos, né? Então, com isso se resolve, de fato, o problema do carrapato, só através do manejo, fazendo rotação de piquetes, né? Há um problema muito frágil desse sistema, que é a necessidade, né, de insumos, né, um uso intensivo de insumos, né, principalmente os macronutrientes e micronutrientes, que eles citam também, o cobre, citam o boro, mas principalmente NPK. E o custo disso é altíssimo. Se esse sistema, no próximo ciclo da soja, não entrar com uma quantidade razoável, não é, de insumos, provavelmente a produtividade, o Arley, vai cair drasticamente, entende? Então, é um sistema extremamente dependente de insumos externos, e isso é um custo muito alto, né? E é essa a herança que o sistema traz exatamente do sistema convencional. Então, isso é algo importante. Ele gera emprego? Gera, mas muito pouco, para além daquilo que é gerado lá na agricultura convencional, na pecuária convencional. Gera um pouquinho mais, por quê? Mas também exige maior especialização dos trabalhadores, não é?
Enfim, o que não deixa de ser algo também bom, que eles podem melhorar, e se isso vier junto com melhorias salariais, melhor ainda, né? Mas o número de empregos gerados não é muito diferente dos sistemas convencionais, não, né? Essa pergunta de Karine, se eu entendi, Karine, existem manejos da Caatinga hoje, inclusive pensado também por colegas aí da Embrapa, a Embrapa de Sobral, Araújo Filho, que hoje, infelizmente, é falecido, mas um dos grandes pesquisadores, de fato, da região semiárida, ele pensou algumas formas de manejo da caatinga, não é? Por exemplo, introduzindo espécies que nós chamamos de espécies adubadoras. Então, por exemplo, Gliricídia sp, a própria leucena, ainda que a leucena tem que se ter um certo cuidado com ela, porque ela pode praguejar a área, como dizem os agricultores, e várias outras espécies, de um modo geral, leguminosas, elas podem ser introduzidas no sistema no sentido de melhorar a qualidade do solo, né? Há também algumas sugestões de Araújo Filho em termos de ralhamento. Quando se quer entrar com a agricultura, se faz um ralhamento dos componentes arbóreos, de tal maneira que a luminosidade, não é? Nós sabemos a importância da luz no processo de fotossíntese, chegue com maior qualidade a esses cultivos, não é? Geralmente cultivos anuais, como feijão, macaxeira e outras espécies que servem de alimentos, né? Então, existem maneiras de você enriquecer esse sistema da caatinga, introduzindo aquilo que nós chamamos de espécies adubadoras. E aí nós temos espécies adubadoras herbáceas, arbustivas e arbóreas, né? A Gliricídia. E essas espécies são muito interessantes porque elas suportam bem o corte, né? Então, elas são cortadas, mas rapidamente brotam e de fato, elas vão dando, né, um aporte de nutrientes. Aí nós sabemos a importância das leguminosas, né, em termos de nitrogênio, que é incorporado ao solo, e elas vão dando esse aporte a essas áreas, enriquecendo as áreas em termos de nutrientes. Agora, isso não é tão rápido como é um nitrogênio, uma ureia, por exemplo, não é? Mas não é tão cara, não é? Ou seja, então depende muito da concepção que se tenha em termos de produção, não é? Esse sistema de integração, que é chamado de integração lavoura, pecuária, floresta, na verdade são cópias, não é? De sistemas agro-silvipastoris, sistemas silvipastoris, enfim, é um nome mais pomposo que se dá na medida em que envolve alguma ou outra tecnologia a mais, né? Mas, sem sombra de dúvida, são sistemas rentáveis. Mas, se não for reposto aquilo que é retirado do sistema, provavelmente o sistema ele vai apresentar prejuízos, inclusive econômicos, né? Não sei se respondi, Karine, mas também não quero me estender muito nas minhas falas, que estou muito curioso para ouvi-los também. Respondeu, professor. Obrigada. Pode falar, Karine. Se para não perder a linha de raciocínio aí, vai. Então, eu agradecia, né, ao professor Jorge, mas se você quiser, João, a palavra agora é a sua vez agora. Passo Tá para bom, você. obrigado. Como o professor Jorge falou, né, da questão do manejo, de inserir essas espécies como a leucena, a Gliricídia, a algaroba, e ter o cuidado, né, de saber manejar no sistema. Eu estava até discutindo com a professora que eu queria utilizar, né, essas espécies lá no SAF, e que eu ia ter o maior cuidado no manejo, né, podar quando ela estivesse florindo para não começar a dispersar semente por aí. E quando eu não fosse mais fazer o manejo, fazer aí o desbaste da planta, né? Mas, enfim, eu queria questionar, assim, alguns posicionamentos, né, do meu colega agrônomo, o Arley,
que é o seguinte, faz sentido, Arley, para tu, assim, tendo esse discurso da aumentar a produção de alimentos, aumentar a produção agrícola, aumentar a produção da pecuária. Faz sentido para tu o Brasil ele ser o maior produtor de alimentos no mundo e a população do próprio Brasil passar fome, tipo, como é que o Brasil é, sei lá, eu acho que o quarto maior produtor de alimentos no mundo? Que alimentos são esses? É alimento para a população ou são commodities? Para atender aí as demandas desse capitalismo. Aí eu te pergunto, Arley, ali, sei lá, no exemplo do documentário, falando de 10 mil hectares, quantas famílias trabalhando caberiam nessa área de 10 mil hectares? Plantando agroflorestas, plantando vários alimentos diversificados em diferentes estratos, seguindo aí uma linha da sucessão ecológica, em 10 mil hectares. E quantos trabalhadores aí precisaria de uma empresa aí que está trabalhando com ILPF, quantos trabalhadores teriam em 10 mil hectares e quantas famílias produzindo alimentos diversificados caberiam em 10 mil hectares? Então, já é um ponto, assim, para se questionar, entender, né? Engraçado também que quanto mais o Brasil produz alimentos, mais floresta é desmatada. Então, a gente tem aí um grande problema, né? Você pode pesquisar aí se o Brasil está aumentando sua produção agrícola e pode pesquisar aí também, eu acho que nem precisa, né? De tanto noticiário que a gente vê, o Brasil quebrando recordes aí de áreas desmatadas. E então, acho que uma coisa está ligada à outra. E eu acho que é isso. Quer falar alguma coisa? Bom, tem Alisson na minha frente, né, antes de falar. Mas falando aqui um pouquinho na frente antes de Alisson, esse problema do escoamento da produção, pela verdade, a gente escoa para fora, né, exporta ao invés de colocar aqui. Mas eu não sei se fazer essa divisão, vamos fazer a divisão das terras que a gente tem dos grandes latifundiários para fazer a reforma agrária e dividir para agricultores familiares. Esses agricultores familiares não são quem utiliza a tecnologia que a gente tem, vamos dizer assim, na prática, né? Quem utiliza as grandes tecnologias são os grandes agricultores, não todos, na verdade, né? Alguns. Então, a gente vai e coloca para os pequenos agricultores. Será que eles realmente vão querer permanecer na terra? Qual é a assistência técnica que tem para os agricultores? Qual a extensão rural que tem? Qual o comportamento? A Embrapa vai trabalhar para chegar aos agricultores que em todas as regiões para compartilhar a tecnologia com eles. Então, fica meio complicado. Quem tem dinheiro para manter, ter uma assistência técnica, ter um agrônomo, ter um profissional, são os grandes agricultores. Não que eu concorde com produção convencional, você está lá colocando uma única cultura, não que eu concorde com isso. Mas, atualmente, o modelo que a gente tem é esse, e é muito complicado a gente sair desse modelo com a tecnologia que a gente tem e sair dividindo a terra para pequenos agricultores. Eu não sei se isso seria voltar para o passado, no meu ponto de vista. O que a gente tem que fazer agora é implementar a tecnologia para que a gente consiga diversificar a produção nas grandes pessoas que têm grandes áreas, né? Bom, tem Alisson para falar, né? E depois a professora Ana Carolina. Eu queria falar mais um relato, né? Porque eu achei interessante a pergunta de Karine, falando sobre o manejo na Caatinga, e quando o professor Jorge falou sobre a questão da algaroba, que hoje em dia a algaroba seria vista como uma solução, né, para o ambiente ali. Mas, assim, falando um pouco sobre a questão do agronegócio, uma cultura, assim, como essa produção em larga escala que está sendo discutida agora. Eu acho que a gente, como a professora Carol, acho que já falou algumas vezes, eu acho que a gente está passando por um momento muito delicado, né, que a gente tem que prestar atenção na biodiversidade. A gente já tem muito espaço para produção e a demanda que está sendo urgente agora é a biodiversidade. A gente está vendo aí várias mudanças climáticas acontecendo devido a esse processo de produção em larga escala. Esses dias teve aquela questão da poeira, que o vento
houve um vento, não foi, na região de São Paulo, trazendo uma poeira, baixando a temperatura. Teve também a questão do dia que anoiteceu bem cedo em São Paulo, tudo isso em consequência do desmatamento. Então, é uma questão que deve ser priorizada hoje em dia. Infelizmente, o governo atual não vai trabalhar de forma nenhuma a favor disso. É a proteção da biodiversidade e das nossas matas, né? Os cachorros aqui estão virados. Mas é isso. É só uma fala deixando dentro dessa questão, né? Mas sobre a pergunta de Karine, eu achei muito interessante, e eu achei interessante também a parte que o professor falou sobre a algaroba. A gente do PET visitou uma vez o Serta de Bimirim, e a gente chegando lá é incrível, porque você vai passando, tem todo aquele ambiente de caatinga, e quando a gente chega é como uma mata, literalmente, assim, você entra várias árvores, e todas árvores nativas. Então, assim, uma coisa que eles estavam falando lá, quando a gente estava lá em Bimirim, e também quando estava pesquisando em algum momento, a utilização, por exemplo, do angico, porque é uma árvore que dá madeira rápido, e por ela dar madeira rápido, ela vai estar sendo muito, muito útil para o solo, né? Porque você vai estar na madeira e vai ter todo aquele processo que acontece nas agroflorestas, que você corta, coloca ela no solo, e ela vai servir para a formação de um solo mais rico. Eu acho muito interessante essas outras alternativas a gente está utilizando, e no lugar de estar plantando, por exemplo, mais algaroba, está colocando o juazeiro, está colocando a catingueira, essas espécies que são arbóreas e que são nesse local. Eu sei que é uma espécie mais difícil de pegar, talvez, mas é uma solução. E muitos desses problemas que estão acontecendo com a caatinga hoje em dia, eu vejo que foram problemas, ao meu ver, e ao pouco conhecimento que eu tenho, né? São problemas que foram gerados justamente pela introdução, por exemplo, da algaroba. Espaços que antes eram da caatinga e foi tomado pela algaroba, acabou deixando o ambiente mais sensível, e também todos os processos de mudanças climáticas que estão acontecendo contribuem a favor, né, dessa perturbação no ecossistema, e acaba que o ecossistema fica bem fragilizado. Aí é isso, é mais uma fala de experiência que a gente teve em um momento, e é isso. Bom, antes de passar a palavra para Ana Carolina, eu vou aqui ler um comentário do José Antônio. Ele colocou no chat: demandas extras para atender ao agronegócio, se referindo às últimas falas que a gente teve aqui. Demandas extras para atender ao agronegócio e as flexibilizações e afrouxamentos nas leis ambientais para beneficiar esses grupos de empresários. Bom, boa colocação, José Antônio. Ótimo comentário. Passando agora a fala para a nossa tutora, Ana Carolina. Oi, boa noite a quem eu não cumprimentei ainda, que chegou depois. Obrigada a todo mundo que falou, acho muito legal ter essas visões. A minha visão do documentário, no começo, foi como a de João, parecia ser um grande catálogo, né? Mostrando várias experiências de uma coisa assim, meio repetitiva, mas no fim eu já tinha mudado um pouquinho a minha cabeça. Eu achei interessante que a caatinga, assim, eu olhando, eu digo, o documentário está acabando e o bioma caatinga não chegou ainda. Então, eu não sei, Jorge, se podia comentar um pouco. Eu acho que a caatinga é onde tem menos experiências para relatar, né? Ficou muito claro isso. O Cerrado disparado ali, a Amazônia foi bem rápida, e a Mata Atlântica foi engraçado, que eles falaram que só tinha no sul e no sudeste, né? Ninguém considerou aquela tripinha verde de Mata Atlântica ali subindo pelo nordeste, mas enfim, estamos aqui. E no fim, a minha análise foi que parece ser uma alternativa para ocupar, assim, para aumentar a produção nas áreas que já são de pecuária. Eu fiquei com essa impressão que o Lavoura Pecuária Floresta é como se fosse, tem a área de pecuária e a gente vai completar, assim, que até o pessoal fala, você consegue daquela área, daqueles 20%, você triplicar a produção de alimento, né? No começo, uma pessoa fala isso. Então, você vai colocar outras coisas, vai consorciar. Agora, achei muito rápido e fiquei sentindo falta. Teve só um momento que eles falaram que tem propriedades que eles vão investir em proteger as nascentes com mata nativa. E aí eles disseram, esse pedacinho aqui, onde tem as nascentes, a gente plantou e tal, que é uma floresta com plantas nativas, né? E até mostra o visual lá dentro, assim, bem fechadinho, né? Com uma nascente e uma aguinha ali.
E aí foi só aquela pincelada. Aí eu fiquei também sem saber se faria parte da proposta, né, nos casos de entrar a floresta, porque eles mostram várias possibilidades, nem sempre a floresta faz parte, né? Então, quando a floresta faz parte, se essa proposta de proteger a água com uma floresta nativa, se faz parte do grande esquema de integração lavoura, pecuária, floresta. Eu fiquei com essa dúvida no fim, porque eles deram, foi assim, 1 minuto no meio de 1h30 de documentário, né? Eles falaram bem rápido sobre esse momento, que aí eu fiquei pensando, poxa, deve ter tanta nascente nas propriedades e tem todo esse contexto, e será que floresta nativa não seria o direcionamento? Falaram também muito pouco sobre a questão de cumprir as exigências da Lei de Proteção à Vegetação Nativa, né, o chamado Código Florestal, nas propriedades, o percentual que tem que ser mantido. Então, foi alguma coisa que eu acho que o documentário podia ter abordado um pouco mais, né? Eu queria assim, saber da experiência, se o Jorge sabe se faz parte também, você ter essa parte nativa para proteger nascente, principalmente, em costa e tal, trabalhar com as APPs, com as áreas de reserva legal, se isso faz parte do grande plano, né, dessa proposta. E se essa impressão minha que é mais assim, para aumentar a produtividade e diversificar numa área onde já tem pecuária, recuperando pasto, porque se for assim, eu acho que tem um componente importante, que o Arley até comentou, quando você deixa de cortar mais mata nativa, porque você colocou alguma coisa ali né, onde não tinha, você colocou alguma madeira e tal, aquela coisa, o dado assustador de Minas Gerais, gente, o tanto de carvão vegetal que eles precisam para poder ter aquela parte, né, da produção mineral que eles têm. Achei aquele dado assustador, eu não sabia. E aí, de onde vem esse carvão? E ele fala, 70% vem do eucalipto plantado, os outros 30% vem de floresta nativa. Então, é assustador você pensar isso. Aí, se você consegue ter eucalipto, onde hoje é só pasto, e você não desmata para abastecer aqueles fornos ali na produção mineral, aí tem uma utilidade. Só que o nome ecológico que algumas pessoas jogaram assim, né? Em alguns momentos, o manejo ecológico, eu fiquei meio na dúvida o que seria esse ecológico. Mas é esse o meu comentário por enquanto. Sim. Laísa levantou a mão, né? Obrigado pela fala, tutora. Professora, eu tive a visão que, assim, o ecológico para eles é isso de já sair daquela monocultura em que não tinha quase nenhuma árvore, era realmente só produção, cultivo intercalado, exaustão do solo e etc. Os animais separados dos cultivos, só no pasto. Eu acho que isso dessa integração, mesmo que na nossa visão de ecologia ainda seja escassa, na visão dos grandes produtores já é como se fosse um passo a mais perto da sustentabilidade do que eles já são. Mas realmente eu vejo como um sistema intermediário, já é melhor do que tinha, mas ainda tem muito que melhorar para chegar realmente numa agrofloresta, como João falou, que chamar de agrofloresta ele não concorda, porque realmente precisaria de muito mais diversidade, muito mais outras árvores nativas e tudo mais para poder ser uma agrofloresta mesmo. Kenio levantou a mão. Pode falar, Kenio. Boa noite, meu nome é Kenny, né? Eu faço agronomia aí na Rural e sou do segundo período. Eu concordo bastante com algumas visões que foram passadas aí e concordo bastante também com o Laís e com o que o Arley falou também. Porque eu também achei meio estranho quando o vídeo fala ali de reflorestamento, teve um produtor que até falou reflorestamento, e aí eu achei estranho assim que ele falou, né? E depois esperei mais um pouquinho, né? Para ver o que ele tinha a dizer, e aí ele diz que planta eucalipto. E aí eu não entendi onde é que tem o reflorestamento aí. E aí eu acho que isso é um grande avanço, quando a gente está falando de sequestro de carbono ou qualquer, nesse sentido mais ecológico, né?
eu acho que já é um grande avanço, porque a gente tem ali áreas que eram antes pastagens, totalmente degradado, solo compactado, provavelmente muita erosão. Então, eu acho que isso já é um grande avanço, a gente ter um sistema desse, né, que integra a lavoura, pecuária e floresta. Porém, eu também não acho que seja o melhor sistema para aquilo ali. Aí concordo um pouco com o Matheus, com o que o Matheus falou, de que talvez fosse melhor se fosse dividido e que aquilo ali não pode ser chamado de sistema agroflorestal, né? Mas eu acho que já é um grande avanço. Quando a gente vê que a maioria ali eram pecuaristas, né, que tinham áreas totalmente degradadas, e no ponto de vista de sequestro de carbono, eu acho que já é um grande avanço. Obrigado pela fala, Kenyon. João Matheus levantou a mão. Ô, Kenyon, essa questão, assim, do produtor ter falado do reflorestamento, que, assim, pelo menos na minha experiência, né, na engenharia florestal, quando você tem uma área que estava abandonada, uma pastagem degradada, uma área degradada, e você introduz árvores, no caso, eucalipto, ou pinos, ou tectona grandes, ou alguma árvore comercial, o engenheiro florestal, o técnico, chama de reflorestamento. Eu também não concordo que seja um reflorestamento, mas é mais para ficar mais lúdico, assim, para visualizar melhor. Acredito que essa seja a utilização desse termo para uma coisa que não é basicamente o que o termo está dizendo. Né? Porque se você pensar reflorestamento com a única espécie, não é reflorestamento. Bem, alguém tem mais algum comentário? Professor Jorge, tem mais algum comentário? Eu tenho, Hélio. Tentando responder a pergunta da professora, não é? Veja, qual é o problema? O problema é que essas áreas, em sendo degradadas, ou mesmo que elas tenham sido bastante utilizadas para a agricultura, em geral, as áreas de nascentes já foram perdidas. Não é? Há um processo de, como é que se chama, de sedimentação ali, e também o lençol freático baixa muito, né, nessas situações. Então, em geral, as nascentes elas já estão perdidas. Onde é que elas ainda existem? É na reserva legal, que eles são obrigados, pelo menos em tese, obrigados a deixar, né, a reserva legal, e lá sim a gente pode encontrar nascentes e que em alguns casos, né, quando é da pecuária, precisaria de fato preservar essas nascentes e fazer algum manejo no sentido de proteger essas nascentes, porque os animais, não é? Quando eles vão beber água, eles não querem saber se é uma nascente ou se é um rio, eles não têm enfim, não fazem esse discernimento, e aí, às vezes, com o pisoteio dos animais, não é? Acaba assoreando essas nascentes e de fato, perdendo, né, a riqueza dessas áreas. Mas, em alguns casos, por exemplo, de reflorestamento, a gente sabe, é bem sabido, não é, que muitas nascentes passam a florar novamente. Não é? Mas é bastante difícil numa situação ali em que você tem aquelas 2 ou 3 carreiras de eucalipto, imaginar que nisso vai gerar um afloramento de nascente novamente, né? Eu estava esperando assim alguém fazer algum comentário do ponto de vista ecológico, né, para além daquilo que já foi comentado, que é o seguinte: se nós pegarmos a cadeia trófica, né, temos os produtores, temos os consumidores e temos também os decompositores, né? Quando o sistema, para otimizar o processo de crescimento das plantas, usa produtos químicos, não é? Solúveis, extremamente solúveis, ele substitui exatamente o papel dos decompositores. Então, aquilo que a natureza nos dá de graça, é que esse processo de decomposição, e é um processo natural, não é?
ciclagem de nutrientes, não é? Isso é perdido, não é? Isso é perdido. Por isso que é um sistema frágil. Por isso que, se não for adubado no ano seguinte, o produtor vai ter prejuízo, né? Então, essa é a herança que vem da agricultura convencional, que não se conseguiu resolver. Então, esse é um problema. A questão de sequestro de carbono, isso se dá até um certo momento, viu, Kênio? Porque aí a madeira, no caso o eucalipto, que é quem sequestra mais carbono, né? Esqueleto carbono, ele é cortado aos 7 anos, depois rebrota, deixam-se as rebrotas, né? 2 ou 3, o próprio filme mostra isso, mais 7 anos, não é? Aí, com 14 anos, se faz outro corte e um último corte com 21 anos. Né? Ou seja, o sequestro de carbono acabou, ou pelo menos ficou a taxa bastante baixa. Não é? Esse é o manejo do eucalipto. Eu, particularmente, não tenho nada contra a planta eucalipto. Eu tenho contra a monocultura de eucalipto. Não tenho nada contra a produção animal. Me desagrada o mau manejo, não é? Dos animais, e introduzindo animais com genética extremamente produtiva em sistemas muito frágeis, né? E o contrário também me desagrada, né? Introduzindo espécies que respondem pouco, né, a uma alimentação de qualidade, né? E isso nos remete à necessidade de um bom manejo. Então, não tenho nada contra os animais. Aliás, pela minha tradição, gosto muito de um churrasquinho. No final de semana, a gente sempre faz aqui, eu, minha esposa e meu filho. Muito embora respeito muito os vegetarianos. Eu adoro os vegetais. Tanto que temos uma horta aqui bastante diversificada, com várias folhosas, várias raízes, né? Então, me agrada muito também esse hábito de cultivar, né? Um hábito que nós perdemos, de certa maneira, né? Que nossos avós tinham, ou bisavós tinham, e nós estamos perdendo, que é o hábito de produzir aquilo que consumimos. E isso nós precisamos resgatar de alguma maneira. Mas, do ponto de vista ecológico, então, eu acho que é criminoso, né, essa substituição da função dos decompositores, né, e nós sabemos a importância deles no equilíbrio do solo e na disponibilidade também de nutrientes, né? Inclusive, algumas pragas de solo se sobressaem nesse momento na medida em que não há um equilíbrio, né, entre as populações desses micro-organismos, aquilo que a gente encontra, por exemplo, numa floresta de fato, né? Então, esse aspecto ecológico, para mim, é muito gritante nesse sistema, assim como é no sistema convencional, né? Parei por aqui, Warley. Obrigado pela fala. Eu vou ler alguns comentários que deixaram aqui. No caso, João Matheus colocou aqui: o eucalipto passa 6 ou 7 anos sequestrando carbono, depois ele vira carvão para atender a demanda energética do país. Tocam fogo nele e o carbono volta todinho para a atmosfera. Bem crítico, né? Bom. Pode falar, Ana Carolina. Eu fico pensando na solução, porque é tanta coisa envolvida, né? Quando a gente vai pensar esse dado, de novo, dado lá de Minas Gerais, dessa necessidade de carvão, e isso foi um exemplo que ele deu, né? De um estado. Mas se você for procurar essa necessidade de carvão para abastecer, vai no polo gesseiro, você tem essa mesma dependência, né? Aí tem lá o professor Aleixo, que fica nessa luta, querendo ver se o eucalipto pode ajudar a não destruir tanto caatinga. Tem o pessoal que defende o manejo sustentável da caatinga, né, o manejo florestal e tal. Então, tem toda essa discussão que a gente não pode ignorar, sabe? Então, o que abastece isso é essa necessidade de carvão, aí se a gente disser, vamos mudar a matriz energética, vamos usar outra coisa nesses fornos, né? Tem algumas multinacionais lá, empresas enormes no polo gesseiro, que aí o pessoal fica tentando mudar para gás, para isso, para aquilo, tudo acaba elevando o preço de tudo. Enfim, eu vejo que às vezes a solução não é simples e a gente não pode pensar muito simples para resolver.
porque existem as demandas, né? Então, como é que a gente vai atender a demanda da produção mineral com uma produção vegetal que já vem de um outro local, aí vem a conservação, aí vem a destruição do que é nativo, né? E a gente está falando só de planta, se a gente for ver toda a fauna que depende desses biomas todos que foram mostrados, né? Que o sistema, o Lavoura, Pecuária, Floresta, eu também não vi ninguém comentar sobre ele atrair fauna nativa, né? De alguma forma, de você produzir hábitats para você manter polinizadores. Teve uma família que falou que tinha abelha e tal, mas de você tentar, de alguma forma, diversificar também por aí. Então, eu vejo que é um problema muito complexo, que é importante a gente saber, porque a gente, às vezes, anda muito por fora do que está acontecendo na produção, né? Principalmente quem é mais da cidade e tal. Mas como é que você atende a demanda por carvão vegetal? E assim, a gente não tem como dizer, a partir de hoje não existe mais carvão vegetal. Se a gente toma essa decisão hoje, como é que a gente resolve? Né? Então, é muito complexo. Aí, como o professor Jorge falou, também, se o eucalipto plantado para esse fim e que vai poupar o que a gente ainda tem de nativo, eu acho que não, eu não vejo problema. Agora, tem uma discussão enorme em relação a isso. Né? Então, a demanda do carvão, eu fiquei bem assustada. Não era nem o ponto-chave do documentário, mas se a gente extrapolar para tudo que precisa de carvão, né? Como aqui em Pernambuco, Polo Gesseiro, em plena Caatinga, é de assustar. Né? Então, como resolver isso é outra questão bem importante. A demanda de carne, a demanda de soja, né? Do carvão. Como se resolve? Se é que existe solução, né? Bom, João Matheus está com a mão levantada. Tem até a questão, assim, que o país agora está enfrentando uma crise energética e tem que atirar agora para o lado de usar outro tipo de energia. Que energia será essa? Será gasolina? Será gás? Será carvão? Eu acho que é carvão. Então, se a gente não está mais usando uma energia hidráulica, a gente está utilizando uma energia proveniente de florestas plantadas, né? Florestas, entre muitas aspas. Então, é basicamente isso. E se a gente desmata nossas florestas, a gente não vai ter chuva. Então, a gente fica nesse limbo. Essa questão energética, João, só completando, está havendo uma substituição muito grande por solar e eólica, né? Que são ditas como limpas, mas também têm impactos negativos, né, sobre a biodiversidade, que também não podem ser ignorados, né? Essas grandes usinas fotovoltaicas que estão sendo implantadas, eu nem sabia, mas está acontecendo uma grande conversão, né, de áreas imensas na Caatinga para a montagem dessas usinas fotovoltaicas. Natan, que terminou o doutorado comigo agora, esse ano, ele está empregado como engenheiro florestal, trabalhando com compensação em uma usina fotovoltaica lá no interior da Bahia. Então, ele imediatamente terminou o doutorado, foi empregado assim, no mês seguinte, para uma grande empresa, e aí ele mandou uns vídeos, uns filmes para a gente ver aqui. Ele anda um tempão numa estrada filmando e você só tem placa solar. Né? Então, foi feita a supressão da caatinga e o pessoal forrou tudo com placa solar. É uma grande usina fotovoltaica. Então, se a gente for ver, essas demandas energéticas acabam sendo... Você resolve um problema, cobra um santo, né? Descobre outro, porque você vai criando esses problemas à medida que você vai tentando resolver, outras coisas vão surgindo. E onde está a solução para essa equação, eu realmente não sei. É assustador em alguns momentos. Realmente, né? Um resumo do que a gente sempre falou aqui, a gente cria modelos que sejam mais sustentáveis, sendo que eles não são totalmente sustentáveis, né? O próprio modelo de vivência humana não é sustentável. A própria vida, a forma que a gente lida com o alimento, com a economia, com tudo, não é sustentável. Mesmo que a gente tente criar modelos que sejam mais sustentáveis no futuro. Né? Quem sabe em um futuro, talvez distante, não tão próximo, a gente consiga criar tecnologias que sejam realmente 100% sustentáveis. Né? Acho improvável, mas a gente tem que ser otimista. Floresta, Lua. Bom, a gente está se aproximando do horário da gente, né? A gente ia até às 8
até 8h30, já é 8h25. Então, se o professor Jorge Matheus quiser colocar mais algumas falas... Jorge Matos, uai. Jorge Matos. Ok, Werkley. Rapidamente, agora eu vou ter que soletrar, o Warley. Rapidamente, né? Eu acho, professora, ninguém garante que se nós tivermos aí o eucalipto plantado ou fazermos esses reflorestamentos, né? Eu acho necessário, de fato, precisamos, né? E aí um papel para os engenheiros florestais. Mas quem garante que a caatinga não vai continuar sendo usada, que a Mata Atlântica não vai continuar sendo usada e assim por diante, né? Porque o que determina isso, de fato, é o sistema em que nós vivemos, né? E eu acho que nós temos uma visão que, às vezes, me assusta um pouco, achando que a tecnologia vai resolver tudo, né? E as tecnologias, como eu disse no início, elas são definidas socialmente. Então, se não a sociedade, o que determina é o capital, essas tecnologias elas vão estar necessariamente a serviço do capital. Não, muitas vezes, resolvendo os problemas da humanidade. Na verdade, em muitos casos, é mais criando problemas para a humanidade, né? Então, por que que nós temos que atingir tais níveis de produtividade, por exemplo? E se nós podemos trabalhar numa outra escala, em termos de produtividade ótima e não produtividade máxima, não é? Alguns setores talvez não precisariam se nós tivéssemos outros valores na sociedade, não é? E é uma pergunta que eu fico, que eu gostaria de deixar para o grupo é o seguinte: a tecnologia que tem que atender a humanidade ou a humanidade que tem que atender a tecnologia? Então, essa é uma pergunta-chave, não é? Porque eu sou a favor da humanidade, me desculpem, né? Então, as tecnologias elas têm que ser úteis para os seres humanos, para nós sermos mais felizes, termos uma melhor qualidade de vida, né? E isso é uma opção, né, das sociedades, é uma opção das sociedades, e ela é uma decisão nossa, né? Mas o que a gente vê, se olharmos, por exemplo, mesmo na nossa casa, professora, na nossa universidade, a grande maioria das pesquisas feitas não são para nós tecnologias que sejam acessíveis de fato e que sejam de fato tecnologias sociais, né? Essa tecnologia do ILP ele não é muito social, não. Se não tiver dinheiro, se não tiver financiamento, retire-se o financiamento desse sistema para ver quanto que ele vai aumentar até 2030. Né? Só uma perguntinha, né? Só uma decisão dessa natureza. Provavelmente não vai se dobrar até 2030, né? Mas, repito, queria reafirmar aqui, tenho muito respeito por esses pesquisadores que estão envolvidos, né? São pessoas sérias, ainda que eu tenha algumas divergências com eles, né? Mas são pessoas que eu quero muito bem, são meus amigos, muitos deles são meus amigos. Eu não sei se repararam, mas tem um professor lá do sul do país que se chama Renato Fontanelli. Ele foi a pessoa que me convenceu a trabalhar nessa área aí de pastagens, forragicultura. Ele foi meu professor de pastagens lá na graduação. Então, é uma pessoa que eu tenho muito respeito e ele é um dos idealizadores desse sistema lá no Sul. Mas, enfim, temos algumas divergências e a vida é disso também, né? Não há problema da gente divergir. Fico muito grato, professora, pelo convite, conversar com os alunos, esses depoimentos, isso nos renova também, né, na medida em que a gente compreende que o conhecimento ele não é propriedade dos doutores somente. Deu para a gente visualizar muitas boas percepções, né, de alunos que estão indo no 4º semestre, 6º semestre, e isso é muito bom para a gente, né? Nos faz ter mais certeza que estamos no caminho certo. Obrigado, um abraço, e fico à disposição, qualquer demanda. Se quiserem algumas sugestões também para palestrantes, tem um trabalho, professora, aliás,
magnífico com um sistema agroflorestal, que é bem conhecido aqui de Jones, mas teve um aluno, que ele era aluno da minha companheira é professora na Federal, ele fez uma avaliação exatamente de fungos de solo desse sistema agroflorestal, analisou por 3 anos, mais ou menos, e é magnífico o resultado da gente ver o equilíbrio ali das espécies de fungos, não é? E o predomínio de algumas espécies que não são, por exemplo, patógenos, né? Então, é muito interessante, trabalho riquíssimo que ele fez. Se quiserem, eu posso dar o contato dele, eu acho que ele faria uma palestra aí com muito carinho, né? Por que isso? Exatamente para a gente compreender, de fato, o papel dos micro-organismos nos sistemas produtivos, e que, de certa forma, são deixados de lado num sistema como esse, né? Que, vamos dizer, vai ter muito dinheiro envolvido, já tem, mas alguns aspectos ficam a desejar. Obrigado, boa noite, fico por aqui também, abraço. Até mais ver. Professor Jorge, é com micorrizas? Oi? O trabalho dele com fungo é com micorrizas? Com vários fungos, ele fez, identificou, inclusive, fez a identificação com DNA, essas coisas todas, que faz parte aí da biologia, que eu entendo pouco, mas o suficiente para entender que foi um excelente trabalho, tá? Foi na micologia, foi, Jorge, da Sim, UFPE? na micologia. Lá Quem orientou? Foi professor Elaine. Ah, tá. Professor Elaine. Que eu sei que o pessoal da micologia, assim, com micorriza, com a professora Leonor, né, eles tinham um trabalho isso. exatamente nas áreas de agrofloresta, ali de Abreu e Lima, né, por ali. Uhum. Exatamente. Nós trabalham juntas ali. Minha companheira também é do grupo, ela é da micologia. Ah, legal. Então, João estava com a mãozinha levantada. João quer fazer uma última... Eu quero agradecer tudo isso. Eu queria também pedir para que pudesse ligar a câmera para a gente fazer um print aí desse momento, que esse momento foi bem enriquecedor, né? Várias opiniões. E também queria, professor e a todos, queria convidar vocês, se puderem, né, a conhecer a Agrofloresta Experimental, que um grupo que eu faço parte está implementando lá na Rural. E também eu queria assim, né, botar em questão a falta de pesquisa nessa área, porque a gente está fazendo um trabalho massa de recuperação no solo, a gente está usando até uma técnica, né, de inocular micro-organismos eficientes, que a gente capturou alguns micro-organismos na mata, então a gente está fazendo esse trampo também, e para analisar, né, a fauna edáfica ali daquela região e comparar com o solo próximo ali, comparar com o solo da mata, enfim. Dá para tirar vários trabalhos bem legais assim dessa agrofloresta, que é massa, tanto para a universidade, tanto para a experiência estudantil de todos os envolvidos e todos os convidados. E é isso. Obrigado, né? Já que o pessoal está com a câmera aberta, Matheus, você pode tirar um print aí? Vamos tirar uma foto. Sorria. Sorri, vou tirar agora. Cadê, Alisson? Bora. Tirei. Pronto. Bom, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Jorge Marques. Obrigada, gente. Obrigada, Jorge. Até a próxima. Qualquer coisa, estamos às ordens também. Obrigado pela presença de todo mundo. Gente, antes de vocês saírem, né, a gente tem mais alguns eventos sendo organizados. Então, sexta-feira a gente tem um evento sobre assistência técnica e gestão rural para agricultores familiares. E na próxima semana a gente vai ter o Oicos Biorremediação. Então, vocês podem seguir a gente lá no nosso Instagram, Ecologia Pet, e se inscrever nos próximos eventos. Obrigado e até os próximos eventos, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau, gente. obrigada. Obrigada pela palestra, foi ótimo. Cheiro.